quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão prestando atenção aqui em mim? Isso aqui é uma escova de dentes. Esse aqui é um telefone. Alguns chamam de iPhone, mas é um telefone. E esta aqui é uma camisa. Na opinião de vocês, quais são as semelhanças entre essa escova de dentes, que ela está bem usada, este telefone e a minha camisa? Você, qual a semelhança entre esses três elementos? São elementos bem diferentes. Alguém aí sabe? Alguém sabe me responder? Qual é a semelhança entre isto e isto? Todos esses elementos, todos esses componentes, eles têm um componente básico, o plástico. O plástico é o elemento, sim, a resposta está correta. O plástico é o elemento mais presente na nossa vida, neste momento e desde sempre. Atualmente, o plástico é o elemento mais presente na nossa vida. E ele tem um pequeno problema: ele se degrada. Ele não deixa de existir no ambiente. Existem plásticos que levam 400 anos para degradar na natureza. Mas o grande problema é que existem plásticos que se degradam no próprio uso. Vocês querem um exemplo? Essa escova de dentes, ela em algum momento ela estava nova, certo? Com o próprio uso, ela vai desgastando e degradando. Essa degradação gera microplástico. E para onde que vai esse plástico? Para dentro do nosso organismo, tá? Então, esta apresentação aborda o crescente problema dos microplásticos em nosso ambiente. Exploraremos seu impacto na saúde humana e nos ecossistemas, buscando conscientizar, promover soluções. Juntos podemos entender a dimensão dessa ameaça invisível e trabalhar por um futuro mais limpo e sustentável. Tá? Então, a grande questão atualmente, o grande problema ambiental atualmente, são os plásticos. Nós temos diversos outros problemas, como os resíduos eletrônicos, como gases tóxicos e etc. Mas o principal e mais presente no momento é o plástico. O plástico é um material sintético que foi desenvolvido no final do século XIX. A origem do plástico é um processo que envolveu a combinação de diversas substâncias e a aplicação de técnicas de fabricação. O primeiro plástico foi criado em 1855. Não era o plástico que a gente usa hoje, mas era um passo inicial do processo do plástico. Só que ele tinha um grande problema: ele era muito flexível, era conhecido como parquesina, tá? E ele já era bem pesado, porque ele era uma combinação de vários elementos: celulose, nitrocelulose e muitos materiais químicos, muitos produtos químicos. Naquela época não se entendia a ação desse tipo de elemento e outros, tanto que uma rica morreu de câncer porque ela não sabia, né, da radioatividade no nosso organismo. Tá? Então, só que ele era muito flexível, então não tinha aplicações industriais. Até que descobriram o celuloide, que já era um material bem mais fácil de se trabalhar e ao mesmo tempo com aplicações industriais. Aí começou já a se fazer pentes, botões e etc. com esse plástico. E aí começou o problema. No início do século XX, já desenvolveram-se outros tipos de plástico, como o baquelite, por exemplo. Vocês sabem o que é baquelite? É um plástico muito resistente à temperatura. Aquele cabo preto da panela, não tem a panela? Aquele cabo preto é um plástico chamado baquelite. E qual é a propriedade principal dele? Ele é resistente ao calor, muito resistente, tanto que ele não derrete, não é verdade? E aquilo ali é plástico. Ele está muito presente em aplicações culinárias, na nossa cozinha, exatamente por ser resistente ao calor, tá? E desde então, o desenvolvimento do plástico continuou a evoluir com a criação de novos tipos e a melhoria das técnicas de fabricação. Hoje em dia, o plástico é um material amplamente utilizado, na verdade, o material mais utilizado, tá? Qualquer coisa que você imaginar, de aviões a sapatos, de escovas de dente a computadores, tudo tem plástico.
Tá? Tudo tem plástico. O plástico é o material mais presente nas nossas vidas. As nossas roupas são feitas de plástico. A nossa comida, existem comidas que já são feitas de plástico, entendeu? Ou tem muito plástico envolvido, tá bom? Então, o plástico atualmente é o elemento mais presente na nossa vida. Nos últimos 25 anos, olha que interessante, de 2020 a 2025, nós produzimos mais plástico do que nos últimos 100 anos. Nós produzimos, olha a escala ascendente, olha a curva ascendente da produção de plástico, para vocês verem como nós ficamos dependentes do plástico. A cada dia a gente cria mais plástico, mais plástico. A grande questão é que se produz muito plástico e se recicla pouco plástico. Essa aqui é a quantidade de plásticos produzidos, tá vendo? Essa aqui é a quantidade de plásticos ainda em uso, ou seja, 29% do plástico produzido ainda está sendo utilizado. Legal? Tudo bem. 71% foi descartado. 6,3 bilhões de toneladas. Vou repetir. 6,3 bilhões de toneladas de plástico foram descartados, certo? Sendo que desses 6,3 bilhões, apenas 10% desse plástico, ou seja, 600 milhões, foram reciclados. Vocês conseguem ver a diferença? Ou seja, de todo o plástico que foi descartado, só 10% foi reciclado, sendo que desses 71% descartados, 800 milhões, ou seja, mais do que a quantidade que foi reciclada, ela foi incinerada. Vocês conseguem entender? Ela foi incinerada, ou seja, 800 milhões de toneladas, ou seja, 12% foi incinerada. Aí vocês dizem, pô, foi incinerada, acabou, certo? Não, porque quando você incinera plástico, você gera microplástico. Aquela fumaça preta que sobe, ela tem muitos elementos tóxicos, inclusive plástico. E quando chove, acontece o quê? Chove em cima da gente, certo? Das nossas plantações, da nossa comida, dos nossos filhos, dos nossos lençóis freáticos, etc. Então, e todo o restante ainda está poluído, ou seja, dos 6,3 bilhões que foram descartados, 77% ainda estão poluindo. Ainda estão por aí. E este o maior problema, porque a vida útil do plástico é 400 anos. E existem alguns tipos de plástico, existem plásticos que eles nunca degradam, eles literalmente duram para sempre. Entendeu? Então esse é o grande problema do plástico. Esse, na verdade, é o maior problema do plástico. Aqui nós temos uma escala dos maiores produtores de resíduos plásticos do mundo. E o Brasil é o quarto maior produtor de resíduos plásticos no mundo. Ou seja, nós produzimos 11,3 bilhões de toneladas de plástico. Isso aqui é uma estimativa. Só tem um problema dessa estimativa, ela é de 2016. Em 11 anos a gente imagina que aumentou bastante essa produção, não é verdade? E o que são os microplásticos? Vocês sabem dizer o que são microplásticos? É uma palavra até bacaninha, microplástico, né? Os microplásticos são partículas de plástico menores que 5 milímetros. Divide-se entre primários. O que são microplásticos primários? São aqueles plásticos que já são produzidos na forma de microplástico. Vocês querem um exemplo? Aqueles cremes esfoliantes que se usa bastante. Tem pequenas bolinhas de plástico. Sabiam disso? A maioria desses cremes esfoliantes, a esfoliação é feita através de microplástico. Então, quando o plástico já é produzido num formato, num tamanho menor que 5 milímetros, ele é considerado como um microplástico primário. E para onde que vai esse microplástico? Para onde que vai? Secundários e terciários, certo?
Os secundários são da fragmentação do plástico, na utilização, na degradação, etc., ou em outros processos que a gente vai falar, geram-se microplásticos. As principais fontes: descarte inadequado do plástico, lavagem de roupas sintéticas. Todas as vezes que eu lavo essa camisa aqui, vou contar um segredo para vocês, gente. Eu tenho preguiça de passar roupa. Eu morro de preguiça de passar roupa. Eu costumo dizer que eu estou tentando ensinar minhas roupas a se passarem sozinhas, mas elas não aprendem. Então eu uso muita camisa sintética, porque você conta, não precisa passar, mas ela tem um grande problema. Toda vez que eu a lavo, ela libera microplástico. Todas as vezes, sem exceção. Entendeu? Então a lavagem de roupas sintéticas. Um outro detalhe também, tá? Pneu de carro. Eu não dirijo, eu só ando de bicicleta. É sustentável? Legal. Mas todas as vezes que eu freio a minha bicicleta, eu libero microplástico no asfalto. Todas as vezes que um ônibus, um caminhão, um carro de passeio freia e deixa aquela a marquinha bonitinha no asfalto, preta, aquilo ali é plástico. É microplástico. E a abrasão gera microplástico. Então, é algo que vocês conseguem visualizar o quão presente é o plástico na nossa vida? E a maioria das vezes, a gente nem percebe. Por exemplo, eu falo, cara, eu sou mega sustentável. Eu freio a minha bicicleta, eu estou gerando microplástico. Vocês entenderam? E as principais fontes de microplástico são a indústria estética. As embalagens são de plástico, se usa muito plástico nos produtos. Então, assim, o plástico é a base da maioria dos produtos estéticos. E a produção global não de plástico atinge cerca de 400 milhões de toneladas. 400 milhões de toneladas por ano. É muita coisa. Com uma estimativa de que 8 milhões de toneladas vão para onde? Nos oceanos. Calcula-se que a cada ano nós liberamos 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. O microplástico é um tipo de plástico que tem um tamanho, e eles atingem principalmente rios, lagos e o solo. O microplástico no meio ambiente, tá? Os microplásticos são liberados em rios, oceanos e no ar. Eles são transportados por correntes marítimas, pelo vento e pelo sistema de esgoto. Eu lavo minha camisa, liberei microplástico, a máquina jogou a água fora, tem espaço no esgoto. Acúmulo. Sedimentos. Vocês sabiam, é aquele vídeo que não passou, que já existem ilhas feitas totalmente de plástico. Vocês sabiam disso? Já existem, inclusive na costa brasileira, rochas. Não são rochas com plástico, são rochas de plástico. Vocês conseguem visualizar isso? Já existem, inclusive na costa brasileira, não é pedaço de plástico, não são rochas mesmo, totalmente, completamente, inteiramente compostas por plástico. A lenta degradação do plástico ainda tem um outro problema. O plástico ele não é só plástico, ele tem muitas substâncias químicas envolvidas. O ciclo do microplástico no meio ambiente é um processo complexo que envolve a produção, o uso, a descarga, a transformação e a persistência desses pequenos fragmentos no ambiente. O microplástico é descarregado através de diversas vias, incluindo água, esgotos, rios, lagos, oceanos, ar, atmosfera, poeira, partículas suspensas, solo, resíduos e o solo contaminado. O microplástico pode se transformar de diferentes formas. Fragmentação. O microplástico pode se quebrar em pedaços menores. Vocês sabiam que existem pedaços menores do que o microplástico? Que são os nanoplásticos. Nada tão ruim que não possa ser piorado, né? Os microplásticos, os nanoplásticos, são partículas menores de 1 micrômetro.
Cara, 1 micrômetro é só no microscópio elevado. Ou seja, a gente às vezes pensa, ó, o plástico se degradou e não existe mais. Não, não é porque a gente não está vendo que ele não está aqui. Ele está aqui, inclusive dentro de nós. Eu vi uma matéria recentemente, vou pular um pouco, em que uma criança fizeram um parto, tá? Fizeram um parto e pegaram a placenta de dentro da mãe e colocaram na mesa. Fatiaram a placenta da mãe. Adivinha o que eles encontraram em pedaços dentro da placenta? Plástico. Dentro da placenta da mãe não tinha microplástico na placenta. Tinha pedaços de plástico dentro da placenta da mãe. E o sangue da criança, se nós eliminássemos hoje é dia 31, né? Dia 31 de março de 2025, todo o plástico do mundo, olha, a partir de hoje é proibido produzir plástico. As próximas 3 gerações, seus filhos, os filhos deles ainda nasceriam com plástico no organismo. Vocês conseguem entender o problema, a amplitude do problema? Então, as próximas 3 gerações, supõe-se, pode ser pior, eu acho que é pior, já tem a sua vida comprometida pelo microplástico. O microplástico ele pode se oxidar, ele pode biodegradar, mas ele tem uma questão chamada persistência. Ele pode persistir por centenas de anos, dependendo do tipo, mas nunca menos que 200 anos. Nunca menos. E como eu disse, tem plásticos que não degradam nunca. Ele pode se acumular em sedimentos, solos e organismos, causando problemas ambientais e de saúde, impactos ambientais. O microplástico pode causar problemas ambientais como poluição, alteração dos habitats, como eu falei para vocês, das rochas feitas. Já existem ilhas, já falei, né? Estou repetindo. Totalmente compostas exclusivamente por plástico. Ilhas por plástico. O microplástico também pode causar problemas de saúde em nós humanos. Isso aqui são algumas imagens, né? Na internet tem bastante sobre como nós. Olha essa tartaruga aqui que interessante. Ela ficou fit, né? Ficou com a cinturinha fina e tal, mas coitada da bicha. E a culpa é nossa. Aquilo ali que tá na cintura dela foi a gente que fez e descartou. Os impactos dos ecossistemas marinhos, a ingestão. Essa aqui eu selecionei imagens menos fortes, tá, gente? Mas se vocês derem uma pesquisada bacana, tem coisas horríveis. De aves que morreram porque o corpo delas só tinha plástico. Só tinha plástico. Os animais marinhos ingerem microplásticos, causando sérios problemas de saúde. A bioacumulação. Você sabe um outro problema que existe é o seguinte: camarão. Quem é que gosta de camarão? Eu. Ninguém gosta de camarão? Só eu? Caramba, eu adoro camarão. É a famosa barata do mar, né? E o camarão ele tem um detalhe bacana, ele come qualquer coisa. Ele come qualquer coisa, inclusive plástico. Aí o camarãozinho come aquele plástico. Pô, mas é só o camarão. Aí vem o peixe e se alimenta daquele camarão. Só que aquele peixe também ingeriu plástico. E ele comeu um camarão que também comeu plástico. Aí chega um peixe maior e vai comer daquele peixe que comeu plástico e um camarão que comeu plástico. E esse peixe também come plástico e um peixe que come plástico e um camarão que também come plástico. Isso se chama bioacumulação. Ou seja, uma cadeia crescente de ingestão de plástico. Isso acontece principalmente nos ambientes marinhos, tá? E aquele tubarãozinho lá, que é o topo da cadeia alimentar, né? Ele vai comer o peixe, que comeu outro peixe, que comeu outro peixe, e todos ingeriram plástico. E esse tubarão também ingere plástico. Então isso se chama bioacumulação. Os efeitos tóxicos, os danos ao sistema digestivo, a reprodução e desenvolvimento são alguns efeitos observados. Os impactos econômicos. Esses peixes cheios de plástico dentro, eles não têm valor produtivo. E ao mesmo tempo, isso vai fazendo com que a cada vez tenhamos menos peixes para serem pescados. Porque não tem, o barco volta vazio. Então isso traz um impacto enorme na produção, na cadeia econômica, por causa da poluição do microplástico. Além do que,
não sei se vocês já viram também os vídeos, quando os pescadores recolhem as redes, vem mais plástico do que peixe. Inclusive, em 2050, caraca, 2050 está longe de paga. Não, é daqui a 25 anos. Teremos mais plástico nos oceanos do que peixes. Vocês sabiam disso? Você sabia disso? Em 25 anos, eu ainda vou estar filé, ainda vou estar legalzinho, mas nos oceanos teremos mais plástico do que peixes. E aí, como é que vocês visualizam isso? Vocês conseguem ter uma visão do que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Vou sair um pouquinho do tema aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu tive uma visão, tive ali um clareamento, em que descobri que o nosso planeta, ele não é uma bola. Ele não é uma bola. Ele é uma caixa. Nosso planeta é uma caixa. E dentro dessa caixa tem 8 bilhões de pessoas. Tá? E não existe o conceito de jogar fora. Um dos grandes erros que nós cometemos é achar que você pegou ali, tomou um refrigerante, pegou o canudo e joguei fora. Não, você não jogou fora. Porque você manteve no ambiente em que você vive. O conceito de jogar fora não existe. Tudo que a gente faz aqui, fica aqui dentro, conosco. Então, a conscientização ela tem que ser para ontem. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós já passamos do ponto de retorno. Não existe mais, não temos como desfazer o que fizemos. Mas a gente pode não fazer tanto mal ao nosso planeta. O microplástico nos oceanos é um problema ambiental grave e crescente, que afeta a saúde dos ecossistemas marítimos e a vida aquática. Os microplásticos podem chegar nos oceanos por várias vias: descarga de esgotos não tratados, lixo marinho e atividades industriais. Uso de produtos de cuidado pessoal que contêm o microplástico. O microplástico pode ter efeitos devastadores, incluindo a ingestão dos outros animais marinhos, o bloqueio do trato digestivo. Existem animais que não conseguem mais comer porque comeram plástico. O plástico literalmente se acumula no estômago deles. Nosso estômago não é capaz de digerir plástico, né? E como é que ele vai comer se o estômago dele está cheio de plástico? Aí ele acaba comendo mais plástico, plástico no oceano. Ele é colorido, ele boia, ele chama a atenção dos animais, certo? E ele também altera a cadeia alimentar. Porque, como eu acabei de falar para vocês, o animal que come plástico não come comida, não come peixe, não come outros produtos. A contaminação da água. O microplástico, ele vai degradando, o plástico de uma forma geral, ele vai degradando lentamente, e este processo de degradação libera elementos extremamente tóxicos que se acumulam e vão se acumulando gradativamente. Isso aqui eu já falei, né? Em 2050 teremos mais plástico nos oceanos do que peixes. O microplástico e a saúde humana. Vias de exposição: ingestão, a água. Dá um exemplo para vocês verem como o plástico está presente na nossa vida de uma forma invisível. Todos nós aqui temos água encanada, certo? Abriu a torneira, saiu aquela água fresquinha para a gente beber, tomar um banho e etc, certo? O encanamento da nossa casa é feito de plástico. PVC é um tipo de plástico. O próprio movimento da água dentro do cano gera um atrito. E esse atrito, lentamente, gradualmente, gradativamente, libera o plástico. E nós liberamos esse plástico. Vocês conseguem entender como o plástico ele é tão onipresente na nossa vida que a gente nem percebe? Então o que eu vou fazer? Vou tirar o encanamento da minha casa? Não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é reduzir esse impacto. Tá? Presença nos alimentos: peixes, fruto do mar, sal, mel, cerveja. Tudo que é produzido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou apaixonado por café. Eu costumo dizer que eu sou velho do café. Tem 8 cafeteiras na minha casa. Todas as cafeteiras têm muito plástico, né? Porque tudo hoje em dia tem muito plástico. Quando você faz o cafezinho, passa aquela água assim para cair em cima do copo.
ela passa por plástico. O plástico aquecido, ele libera uma forma até mais tóxica de plástico que ele foi aquecido. Você entendeu? Mecanismos. A liberação de aditivos químicos e a absorção de poluentes são outros mecanismos de toxicidade preocupantes. E agora a gente chega nessa parte interessante. O microplástico pode afetar o corpo humano de diversas maneiras, dependendo da forma, do tamanho das partículas, assim como da quantidade e da duração da exposição. Tá? O microplástico pode ser ingerido através da água, do alimento, do ar. As partículas podem ser absorvidas pelo sistema digestivo e entrar na corrente sanguínea. Quais são os efeitos do plástico no nosso sistema digestivo? Pode causar inflamação e lesões no sistema digestivo. Sabe aquela dorzinha de estômago, aquela gastritezinha básica? Não necessariamente, não estou dizendo que seja sempre, mas tem plástico envolvido. Tem plástico envolvido. As partículas do plástico, eles acumulam no estômago e no intestino. Você já deve ter ouvido velho, não velho igual a mim, velho mais velho que eu, fala assim, na minha época não tinha nada de negócio de intolerância à lactose e glúten, isso. Vocês ouviram falar isso, viram? Na minha época não tinha nada disso. Nosso organismo está mudando. Ele não está mudando para melhor, está mudando para pior. São muitos elementos químicos que nos envolvem, inclusive, principalmente o plástico. Vocês querem um exemplo? Vocês querem outro exemplo? Quando a gente corta aquela carnezinha na nossa casa, para fazer aquele estrogonofe, aquele ensopado, para fazer... A gente usa uma tábua de carne, uma tábua de corte, não é isso? A tábua de corte, ela tem três formatos básicos. Ela pode ser de madeira, o que não é aconselhável, porque naquelas ranhuras e a umidade geram-se muitas bactérias. Ela pode ser de vidro, que é o mais indicado, porque ela tira a afiação da faca, só você afiar de novo. O mais indicado é a tábua de vidro, e ela pode ser de plástico. A maioria das tábuas de corte que se usa nas casas são de plástico. Toda vez que você corta a carne em cima da tábua, a tábua libera plástico no seu alimento. Os efeitos no sistema imunológico. O microplástico pode afetar o sistema imunológico, levando a uma resposta inflamatória excessiva. Aquela dorzinha, aquela coisinha, tá? Eu não estou sendo peremptório em nada que eu estou falando, mas com certeza tem sempre plástico envolvido. Tá? As partículas também podem se acumular, causando uma resposta imune crônica. E temos aquela questãozinha, os efeitos no sistema reprodutivo. Já se encontraram plástico? Já se encontraram plástico, né? Bota para a escola. Já encontraram plástico, sabe onde? Nos testículos. Fizeram exames, fizeram biópsia em cadáveres e havia plástico, assim como foi encontrado na placenta, também foi encontrado nos testículos. Isso afeta diretamente. O microplástico pode afetar o sistema reprodutório, levando à infertilidade e ao desenvolvimento fetal. As partículas podem se acumular nos órgãos reprodutivos, causando danos e alterações hormonais. Os efeitos no sistema nervoso. Os microplásticos podem afetar o sistema nervoso, levando a problemas de memória, de concentração e de humor. As partículas podem se acumular no cérebro, causando danos neurológicos. Um novo estudo publicado na revista Nature Medicine descobriu que microplásticos e nanoplásticos, que são ainda menores, acumulam-se em níveis mais altos no cérebro humano. Eu falei de estômago, falei de testículo, falei de placenta, mas o local do corpo humano em que o plástico mais se acumula é no cérebro. É no cérebro. O estudo também encontrou concentrações significativamente mais altas em amostras de 2024 em comparação a 2016. Ou seja, em 2016 e 2024 são 8 anos. Houve um aumento de concentração nos cérebros humanos.
a níveis mais altos de pessoas com demência. Embora o estudo não estabeleça uma relação de causa e efeito entre as partículas de plástico e a demência, ele levanta questões sobre as possíveis consequências da exposição ao plástico para a saúde. E embora os cientistas saibam que esses plásticos estão em nossos corpos, ainda não está claro em como eles afetam a nossa saúde. Outros efeitos. O microplástico pode causar problemas como câncer, doenças cardíacas e respiratórias. E as partículas podem se acumular no nosso corpo, causando alterações severas. Soluções, vocês viram o problema, né? Agora vamos procurar as soluções, certo? Soluções e ações individuais. Primeiro ponto, reduzir o consumo do plástico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu participei de um evento, o evento foi de 2 da tarde às 8 da noite. Eu peguei um copo para tomar um suco. Aquele copo foi um copo desse descartável. Eu carreguei comigo o evento todo. Eu usei um copo descartável o evento inteiro. Então, se o problema do plástico, você não consegue eliminá-lo. Inclusive, eu não vejo uma forma de fazê-lo, tá? Porque nós nos tornamos dependentes do plástico. A nossa sociedade, ela não depende da energia elétrica nem da internet, ela depende do plástico. Entendeu? Mas nós podemos reduzir, reduzindo o uso e optar por embalagens descartáveis. Já existem hoje embalagens à base de bambu, à base de plástico orgânico, até a base de vegetais. Certo? Existem escovas de dente que são à base de bambu, fibras de bambu. Certo? Então, se nós temos alternativa, a gente precisa, vocês são jovens, vocês precisam trazer para a vida pregressa de vocês essa preocupação, esse compromisso. Não é para ficar neurótico, não dá para ficar neurótico. A gente não vai deixar de abrir a torneira porque a água passou pelo plástico, não tem jeito. Tá? Mas a gente pode reduzir. A gente pode descartar corretamente, reciclando e compostando os resíduos plásticos. E nós podemos procurar ajuda com especialistas. Por isso que eu comecei a nossa conversa apresentando a Calixto Arte Socioambiental, porque o nosso espaço, ele também é um ponto de coleta, tá? Principalmente para resíduos orgânicos e para resíduos eletrônicos. Essa base aí desse pedestal aí, se vocês olharem, é uma base de ventilador. Eu podia muito bem ir lá na Shopee, não podia ir lá na Shopee comprar base para celular, podia. Chegava lá na porta da minha casa, mas eu tinha um ventilador velho lá em casa. Eu peguei para fazer uma base, um caninho PVC, um suporte. Temos um suporte para celular. Vocês conseguem visualizar que nós temos opções? Nós não temos opções para excluir o plástico da nossa realidade, mas nós temos opções para reduzir o uso. Existe esperança. Existem várias soluções para reduzir o microplástico no meio ambiente e minimizar. Não existe como eliminar, mas existe como minimizar os seus efeitos negativos. Como? Reduzindo o uso de plásticos de uso único, certo? Como sacos, garrafas e canudos, certo? Optar por produtos que utilizem embalagens biodegradáveis ou reutilizáveis. Ah, mas é caro. Toda a tecnologia que existe hoje é acessível, um dia ela não foi. Até que se popularizou. E para se popularizar, as pessoas têm que usar. Entendeu? Se ninguém usar, não vai popularizar. E se não popularizar, não vai ficar mais acessível. Vocês entendem? Depende da gente. Sempre depende da gente. Sempre. Tá? Reciclar plástico sempre que possível. Reutilizar plásticos, como transformar garrafas em vasos e canudos em brinquedos. Usar filtros de água que possam, já existem, tá, gente? Filtros de água que você coloca na sua casa, na sua torneira, que eles eliminam 99% do plástico presente na água, tá? Instalar sistema lá, limpeza de praias e rios, organizar limpeza de praias e rios, criar programas de educação e conscientização para produzir. Esse verão que acabou, felizmente, quantos de vocês foram curtir a cachoeira aqui em Guapê? Quantos de vocês? Vocês viram muito plástico, né, lá no entorno da cachoeira? Viram muito resíduo, muito lixo no entorno da cachoeira? Aquilo ali, gente, está aqui até hoje, vai ficar por mais de 200, 300, 400 anos.
Cara, é só levar para casa, é só descartar corretamente, entendeu? E a gente tem que ter esse compromisso, Desenvolvimento de tecnologias, desenvolver tecnologias que possam remover microplásticos do meio ambiente e criar materiais biodegradáveis que possam substituir os plásticos tradicionais. Não existe uma forma de você eliminar o microplástico, tá, gente? Não existe. Mas existem formas de minimizar os efeitos. Políticas e regulamentações. Implementar políticas e regulamentações para reduzir o uso de plásticos e microplásticos. Estabelecer metas e prazos para a redução da poluição. Por exemplo, vocês têm aí 16, 17, 18 anos. Ah, mas não posso fazer nada. Pode? Sempre tem mutirões para limpeza de praias, para limpeza das cachoeiras aqui de Guapimirim. Existem sempre ações coletivas, certo? Vocês podem sim fazer alguma coisa. Eu que sou um velho, caio nos pedaços, posso e estou fazendo. Imagina vocês que têm toda a vida pela frente. Estou errado? Vocês falam de mim? Não, né? Educar o público sobre os efeitos negativos do microplástico. Essa conversa que eu estou tendo com vocês agora, vocês podem e devem levar à frente. Vocês podem e devem disseminar. Chegar em casa e falar: pai, mãe, tia, tio, vizinho, namorado, namorada, tinha um velho chato lá falando sobre o plástico. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Vocês entenderam? Dá para fazer alguma coisa? Sim. Dá para fazer alguma coisa. Eu fiz uma oficina uma vez, em que um oficinando, ele chegou para mim e falou assim: tio, para que a gente está fazendo isso? Me perguntou. Eu sou uma andorinha só, e uma andorinha não faz verão. Eu falei para ele o seguinte: você é uma andorinha, eu sou uma andorinha, já somos duas. Se nós conversarmos com mais duas, e essas mais duas conversarem com mais duas, criaremos uma cadeia, criaremos uma corrente. Entendeu? Então, sim, nós podemos fazer sim, tá? Pouco é melhor do que nada, tá? É muito conveniente não fazer nada, mas como eu acabei de falar, a gente só tem esse planeta, gente, só tem esse planeta, tá? Realizar pesquisas para entender melhor os efeitos do microplástico no meio ambiente e na saúde humana. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Estou disseminando por vocês essas informações e tenho certeza de que vocês saíram daqui melhor do que quando entraram. Desenvolver soluções inovadoras para reduzir a poluição por microplásticos. Uma das inovações que a gente utiliza é a Calistoarte socioambiental, que está sempre encontrando formas de lidar com esses resíduos. Tá bom, gente? E conclusão: um futuro livre de microplásticos é possível sim. Tá? É possível sim. Reafirmamos a importância da conscientização e da ação para reduzir a ameaça dos microplásticos. Com atitude e colaboração, podemos construir um futuro mais limpo e sustentável. E a Calistoarte socioambiental está empenhada em fazer a sua parte e trabalhar por um futuro sem plástico. Vocês entenderam? Nós estamos passando, isso não é lenda não, tá, gente? Nós estamos passando por um período muito complicado. Vocês viram lá aquele terremoto que teve dia desses? Acho que foi ontem, né? Ontem. Ah, mas sempre teve terremoto, mas a cada vez o nosso planeta está se envolvendo mais com a gente. E isso é baseado naquilo que a gente está fazendo com ele. Nós estamos destruindo o nosso planeta. E entendam, isso aqui, ó, é um resíduo que deixado no meu portão. Porque, como eu falei, o espaço Calistoarte é um polo de coleta. Eu recebo muito telefone celular, muito, tá? E a gente tem vários projetos que envolvem essa reutilização. A gente tem projetos até para reutilizar escova de dente. Vocês sabiam disso? Isso aqui, vocês querem um exemplo? Você sabe o que a gente faz com isso aqui? A gente faz gancho para pendurar vassoura, para pendurar toalha. Essas coisas são muito bonitinhas, né? Mas não servem mais para escovar os dentes. Então a gente faz gancho, fixa num pedaço de madeira recortado. Então vocês entenderam? Existem soluções que elas estão aí. Existem soluções que elas estão na nossa frente e a gente precisa tomar posse delas. Porque se não for por nós mesmos, que seja pelas próximas gerações e pelo nosso planeta, porque nós só temos esse planeta. Tá bom, gente? Então é isso. Aqui tem algumas peças
que a gente faz. Não tem muitas peças podcast que eu tenho, elas estão à disposição, se querem dar uma olhadinha também no material, a seu prazer. E eu agradeço a atenção de vocês.